Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o vereador de Divinópolis, Centro-Oeste de Minas, Diego Espino, do PSL. Olá, vereador, bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui na Rádio Super. Thalita, bom dia. Para mim é um prazer enorme estar aqui sendo convidado para a Rádio Super e o Jornal Tempo. Um abraço para todos vocês. Vereador, a última semana ganhou aí as redes sociais e os noticiários, principalmente da região do Centro-Oeste de Minas, a informação de que o senhor teria entrado em um hospital em Carmo da Mata, que não atende casos de Covid, para denunciar a falta de ocupação. No momento em que o estado, que teve inclusive a onda roxa prorrogada até o dia 11 de abril, vive exatamente a falta de leitos, né? A prefeitura da cidade se pronunciou, a Secretaria de Saúde também falou que o hospital não está inserido no plano de contingência para tratamento do coronavírus, mas eu queria saber do senhor o que aconteceu, o porquê dessa denúncia e como é que está a situação aí da região onde o senhor é vereador, onde o senhor mora. Thalita, primeiramente eu queria relatar aqui que eu recebi uma ligação expondo o caso. E para quem não está inteirado da relação de Divinópolis, a gente está realmente, como todo o estado de Minas Gerais e até o Brasil, né? A gente está até o topo, a gente não está tendo leito. Aqui, para vocês terem a base, a gente está com mais de 100%, bem mais de 100% dos leitos hospitalares privados e tanto do SUS totalmente ocupados. A gente está aqui agora, Thalita, vou até enfatizar que a gente está, depois do vídeo que eu fiz, o governo de Minas vai estar abrindo agora mais 20 leitos em Divinópolis agora. Então já montando. E em relação à ocupação, como que é a situação da ocupação hoje em Divinópolis? A gente viu que a Câmara aprovou a antecipação dos feriados, né, de 2021 e de 2022 em Divinópolis. A votação que foi na última sexta-feira, no dia 26, inclusive também durante aquele período em que o governo de Minas e a Assembleia estudavam a antecipação dos feriados, mas os órgãos voltaram atrás depois, alegando que precisava ter ali uma maior discussão. Como que está a situação da cidade? É feriado hoje e amanhã? Como que fica essa paralisação e como que Divinópolis tem seguido o plano do governo do estado, o Minas Consciente? Ótima pergunta. Aqui em Divinópolis teve uma votação para antecipação dos feriados. Eu sou até amigo do prefeito, porém tive um entendimento contrário à decisão dele, votei contra a antecipação dos feriados. Aqui em Divinópolis está tudo fechado. Está tudo fechado. A gente segue à risca as questões do Minas Consciente, a gente tenta, todo o entendimento que o governo tem, a gente vai priorizando o entendimento do governo estadual e seguindo as regras. Porém, eu sou contrário ao fechamento das empresas aqui em Divinópolis. Eu entendo o lado da questão da saúde, porém a gente tem a saúde empresarial também, que está cada dia morrendo mais aqui. A gente está dando conta da demanda, né? Lembrando que a gente tem a macro e a micro região em Divinópolis, então a gente dá conta de todo o caso da macro região, que é o que assim aperta um pouco mais, mas a gente está aqui para dar conta dessa demanda e a gente está dando conta. Até então, a gente teve ontem essa notícia, ao meu ver, excelente, que o governo voltou atrás, porque a gente realmente, a economia, não só de Divinópolis, como de toda Minas Gerais, não vai aguentar mais essa antecipação de feriados. E aí, em relação a essa postura contrária do prefeito, que o senhor já citou, né, que foi contrário e que não concorda com a medida, qual seria a medida eficiente, então, vereador? Porque a gente percebe que o isolamento, que já foi criticado por entidades, por especialistas, mas defendido também, por outro lado, como a medida mais eficaz, ele surte efeito, mas a gente vê um crescimento dos casos de Covid-19 no estado, principalmente nesses últimos 3 meses. Com essa questão da antecipação dos feriados, seria como se as pessoas ficassem com mais tempo livre. E a preocupação de alguns é que as pessoas justamente não respeitem esse isolamento social. O senhor fala da saúde empresarial e o senhor fala dessa antecipação dos feriados que foi feita de uma forma talvez aí, né, errada pela prefeitura e pensada também de uma forma errada pelo
pelo governo do estado. Qual seria a solução ou qual seria o caminho mais ideal, então, para tentar achar um equilíbrio entre a economia e a saúde, que vive um boom de casos, uma explosão de coronavírus? Sim. Thalita, na verdade, a gente tem aqui um contexto de culpas, começando por nós, que não fazemos o básico, que é usar uma máscara. A gente anda aí na rua, a gente vê bastante gente, infelizmente, sem máscara no rosto, que é uma das maneiras que a gente tem de evitar esse contágio. Outros pontos que a gente pode estar abordando, por exemplo, é a gente mudar os horários, por exemplo, de ônibus. A gente mudar os horários do empresário começar a trabalhar. Por exemplo, se tem uma empresa que vai começar a trabalhar às 7 da manhã, vamos passar essa empresa a começar a trabalhar às 9 da manhã, por exemplo. Para a gente tirar o fluxo de pessoas do aglomeramento, por exemplo, em pontos de ônibus. A pessoa tem que começar a trabalhar, todo mundo tem que começar a trabalhar às 7 horas, então vai todo mundo para aquele local, porque o povo tem que chegar a tempo para o trabalho. Essa seria uma das minhas sugestões, a gente fazer um rodízio de horários. Outra questão é o rodízio de funcionamento. Talvez a gente funcione um dia, no outro não. Intercalar. Eu acho que está faltando empatia empresarial também, tá? Eu entendo essa questão da saúde. Está faltando uma conscientização. Thalita, vou te falar aqui um caso. Meu pai é panamenho, da América Central, lá do Panamá. No Panamá tem uma coisa super bacana, lá funciona o governo. Se você está em lockdown, você está em lockdown. Você não pode sair de maneira nenhuma na rua. Se você sai na rua, você é abordado por um policial militar e você tem que dar satisfação para onde você está indo. Você tem que dar satisfação e se ele, porventura, desconfiar, você é multado e pode responder perante a lei, às vezes até de estar usando uma simples máscara. Então, eu acho assim, a gente tem que observar em outros países o que estão sendo feito. Por exemplo, a gente tem a Austrália, que está com casos baixos, que tem testagem, por exemplo, em todos os lugares. A gente tem a Paris, que tem muita testagem em outros lugares. Aqui o governo não pensa em testagem. A gente não sabe quem está com a doença ou não. Então, assim, eu acho que está faltando um pouco mais de inteligência de quem está nesses cargos do governo de Minas, ou no federal também, que seja, para a gente analisar isso com um pouco mais de inteligência. Não é tarde, vereador, para pensar agora em soluções assim? Você acha que o governo estadual falhou nessas ações? E aí, voltando ao plano Minas Consciente, que antes não era, né, tinha a opção aí das cidades seguirem ou não, mas com a chegada da onda roxa, o governador Romeu Zema foi muito enfático ao dizer que as cidades precisavam cumprir a onda roxa, o que, né, acabou gerando mais repercussões negativas em alguns casos do que até mesmo repercussões positivas. Eu te pergunto, o governo estadual demorou para tomar algum tipo de decisão em relação à pandemia aqui no estado? Thalita, a gente nunca tinha passado uma pandemia no país, né? No estado, no município, etc. Ao meu ver, essa imposição, tanto ela seja nacional, estadual, isso é coisa da China. A China que se trata assim. A gente aqui tem que ter diálogo, a gente tem que analisar, a gente não tem um contexto geral. A gente tem lugares que está muito, que é o nosso caso, que está com muitas ocupações, e a gente tem lugar que foi igual eu mostrei lá, que não tem ocupação nenhuma. Eu até fiquei pensando, gente, mas lá não tem problema de Covid, não? Será que é só em Divinópolis? Então o que eu quero colocar para você é o seguinte, nunca é tarde para se pensar com inteligência. A gente tem condição sim do governo estar repensando. Eu tive, inclusive, frente a frente com o secretário de saúde, e vou deixar aqui até aproveitar e fazer uma ênfase aqui. Para quem não sabe, eu e o deputado Cleitinho fomos que conseguimos, junto ao governo de Minas, colocar toda Minas Gerais como essencial. Isso não saiu na mídia. Isso não saiu, porque até que você me desculpa estar falando isso aqui, porque quando é positivo, ninguém fala. O vereador Diego Espino conseguiu colocar toda Minas Gerais como essencial junto ao deputado Cleitinho, através do nosso método, do nosso jeito de trabalhar, que a gente vai na força no bom sentido, na boa expressão. Mas eu queria te falar que eu acho que ainda tem tempo do governador Zema rever certas situações. Ontem era para estar indo em Belo Horizonte, não consegui ir, e eu vou até falar aqui, aproveitar aqui a audiência para falar para eles me convocarem de novo, porque eu preciso falar com eles.
Vereador, o senhor falou sobre a mídia não ter falado, né, sobre a ação feita pelo senhor e pelo deputado Cleitinho, que também já foi ouvido aqui no Café com Política diversas vezes, sabe que o espaço está sempre aberto. Queria que o senhor falasse, então, explicasse o que foi feito pelos senhores para que colocasse, então, Minas ao patamar, como foi contado aí pelo senhor. Muito obrigado pela gentileza. Olha, vou colocar aqui duas situações que eu e o deputado Cleitinho estamos abraçando, que é a nível estadual. A primeira foi essa questão de colocar todos os municípios como essenciais, e a outra questão é do Profurnas, junto ao deputado Cleiton, que foi quem foi o relator da emenda do Lago de Furnas, que abrange 34 municípios, com 1.200.000 pessoas diretamente ligadas ao Lago de Furnas. O Lago de Furnas secou e a gente está brigando e a gente já está conseguindo fazer com que as águas voltem no Lago de Furnas. Então, esses dois pontos são, assim, pontos estaduais. E eu escuto muito aqui, assim, Thalita, mas Espino, você é um mero vereador, isso não está na sua ossada. Eu não ajo só como vereador, eu ajo também como cidadão, que foi o caso que aconteceu em Carmo da Mata. Muito bem, vereador. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Nós já estamos caminhando, vereador, para o fim da entrevista. Antes tem aqui a hora do bate-pronto, que são 6 perguntas objetivas com respostas objetivas, combinado? Vamos lá. Para começar, Minas no combate à pandemia. Precisa melhorar. Divinópolis pós-Covid-19. Progresso. Saúde ou economia? Saúde e economia. O governador Romeu Zema. Bom, mas precisa melhorar. O presidente Jair Bolsonaro. Bom, mas precisa melhorar. Falta de leitos no estado. Absurdo. No Café com Política de hoje, nós conversamos com o vereador de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, Diego Espino, do PSL. Obrigada, vereador, pela entrevista do senhor. Ótimo dia. Thalita, eu que agradeço a todos os ouvintes da Rádio Super, do Jornal O Tempo. Queria agradecer e, mais uma vez, estou à disposição para sempre a gente bater um bate-papo aqui e ajudar o nosso povo mineiro, tá bom? Obrigado. Espaço aberto para o senhor sempre por aqui também.